meninas, apresentar a vocês o meu suplás para a mesa posta. Ele ficou a coisa mais linda do mundo. Olha os detalhes dessa pétala. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como eu faço ele, porque eu fiz algumas modificações para ele ficar do tamanho por causa do meu ponto. Vocês podem ver que ele não é um ponto muito pequeno, ó. Ele é um ponto médio para largo. Eu tive que fazer algumas adaptações nele. Ele vai ficar com poucas carreiras, vai ficar na medida certinha. Eu gostei muito dessas medidas. E ele ficou com 33 centímetros, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, ó, de uma pétala a outra. Ele ficou com 33 centímetros, 33 por 33. Ficou pesando pouquíssimas gramas e ele é muito rápido e fácil de estar produzindo. Esses daqui são os materiais que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar utilizando essa agulha 3mm. Esse daqui é o mescladinho da B&B. Se eu não me engane, ele é a cor 38, ele é de 200 gramas. Esse daqui também é um mescladinho da B&B. Eu só não vou ter mais agora o lote desse daqui. Mas essa daqui é a cor dele, ó, o mescladinho. E aqui é a cor verde-limão da Aero Roma, de numeração 6. Esses são os materiais que a gente vai estar usando para estar confeccionando esse suplás. A gente vai estar iniciando com o nosso fio verde e vai estar fazendo um anel mágico. Então a gente pega a nossa linha, dá uma laçada assim e a gente vai introduzir aqui dentro. A gente vai trabalhar, subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer mais uma correntinha para ser 3 correntinhas de altura de um ponto alto e mais uma para ser a correntinha de separação. Agora a gente entrelaça e vai aqui novamente e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação e mais um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha de separação, mais um ponto alto aqui dentro do nosso anel mágico. Ó, uma correntinha de separação e mais uma ponto alto aqui dentro da nossa correntinha de anel mágico. Aí a gente vai ficar fazendo um total 12 pontos altos separados por uma correntinha. No total a gente precisa ter 12. Então aqui, ó, contando com essa daqui do início, que a gente subiu 3 correntinhas e uma correntinha de separação, a gente vai contar com essa e no total vamos ter 12. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais 6 aqui dentro, totalizando 12 pontos altos separados por uma correntinha. 7, 8, até 12. Pronto, finalizado as minhas 12 pontos altos separados por uma correntinha, eu vou fechar mais um pouquinho esse anel mágico e eu vou pegar 1, 2 na terceira correntinha que eu fiz para a altura do meu ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui, em cima mesmo nesse ponto alto onde a gente fechou com ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Você pode fazer com 2 correntinhas, dependendo da altura do seu ponto alto que você for fazer. Entrelaça e aqui dentro a gente vai fazer mais um ponto alto, uma correntinha. Na próxima a gente vai fazer um ponto alto, no mesmo um ponto alto, uma correntinha de separação e no próximo ponto alto a gente vai fazer um aumento com 2 pontos altos, ó. Ficar dessa forma aqui. Então, para cada ponto de base do aumento, a gente vai fazer um aumento de 2 pontos altos separados por uma corrente. Fiz aqui os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, uma correntinha, no próximo, um aumento com 2 pontos altos dentro do ponto de base, que é o ponto alto de base. Uma correntinha no próximo, 2 pontos altos, que é um aumento dentro desse ponto de base. Vai ficando dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. E a gente vai ficar com 24 pontos no total. Uma correntinha, ó, dentro desse, um aumento com 2 pontos altos. Vou finalizar aqui os meus e volto com vocês. Pronto, finalizada, ó, 2 pontos altos que eu aumento, ó, dentro desse ponto de base. Vou fazer uma correntinha de separação, fechar aqui na terceira correntinha que a gente fez com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. Daqui a gente vai subir novamente 3 correntinhas, que no meu é a altura do meu ponto alto. No próximo ponto vou fazer um ponto alto e nesse mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto, que vai ficar um aumento, totalizando 3 pontos altos. Ó,
vou fazer uma correntinha de separação. No próximo, onde a gente fez 2, eu vou fazer um ponto alto aqui. No segundo, eu vou fazer um ponto alto, totalizando 2. E nesse mesmo aqui, eu vou fazer um aumento. Vai ficar 3 no total. Ó, e aqui eu fiz um ponto alto, no próximo um ponto alto e no mesmo outro ponto alto. Então, aqui vai ficar um aumento. Uma correntinha, vou fazer no próximo um ponto alto e no próximo um aumento de 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Então, aqui no final, sempre vai ficar um aumento de 2 pontos altos, ó. Um ponto alto, um aumento, uma correntinha de separação. Um ponto alto, um aumento de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui, um ponto alto. No próximo, um aumento de 2 pontos altos no mesmo. Totalizando 3 pontos altos nessa carreira. Uma correntinha de separação. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no mesmo um ponto alto que vai ser um aumento. Então, vai ficar essa sequência por toda a nossa carreira. Ó, cheguei aqui no final, fiz uma correntinha. Nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um aumento com 2 pontos altos, ficando 3. Uma correntinha de separação, conto 1, 2 na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai para nossa quarta carreira e aqui vai ter uma diferença. Qual vai ser a diferença? A gente vai subir novamente 3 correntinhas, no próximo um ponto alto e no próximo um aumento com 2 pontos altos, totalizando 4. Então, sempre no final vai ser esse aumento, a partir da terceira carreira. Aqui vai ter a diferença que eu vou fazer 2 correntinhas, porque o meu ponto tende a peça ela a emborcar, ela não ficar planinha. Vocês viram que eu mostrei pra vocês a peça ela plana, bem certinha. Se eu continuar o trabalho somente com uma correntinha de separação, tende a emborcar a peça. Então, eu coloquei 2 correntinhas de separação. Eu sempre recomendo você fazer uma peça por outra para vocês verem, assim, para vocês seja melhor com 1 ou 2 correntinhas. No meu, como eu já tinha feito uma peça antes, eu tive que adaptar e colocar 2 correntinhas. Então, ao longo do vídeo, eu vou estar explicando para vocês as modificações que eu fiz para dar certo a peça no meu ponto. Ó, aqui eu fiz 2 correntinhas, vou seguir com a mesma sequência. No próximo, ó, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um aumento de 2 pontos altos, totalizando 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2 na terceira, um ponto alto, 4, um ponto alto, que é o aumento aqui, ó. Vou fazer uma correntinha de separação e vou seguir com essa sequência por toda essa minha carreira. Opa, que eu fiz uma, mas são 2. São 2 pontos altos, 2 correntinhas aqui, perdão. Ó, próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo um aumento. Olha, ficando dessa forma. Então, essa quarta carreira vai ser com essa sequência, por toda essa minha sequência aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês novamente para me mostrar a próxima carreira. Pronto, eu cheguei aqui no final. Ó, vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento de 2 pontos altos aqui dentro. Finalizando 4. 2 correntinhas. Vou contar 1 ou 2 na terceira. Fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu vou explicar pra vocês a quinta carreira e a sexta. Vou subir 3 correntinhas novamente. Vou fazer um ponto alto. Aqui já é a quinta carreira, ó. Opa. Outro ponto alto. Outro ponto alto. E no último ponto alto, a gente vai fazer novamente um aumento. Aqui vai ter a diferença aqui. Na quarta carreira, eu fiz 2 correntinhas. Agora, aqui na quinta carreira, eu vou fazer uma correntinha. Na próxima, vou seguir a mesma coisa. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto.
E no último vou fazer um aumento de 2 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha de separação e vou seguir o mesmo trabalho por toda essa minha quinta carreira. Então, aqui, a quarta carreira foi a mesma coisa. No final, a gente faz um aumento de 2 pontos altos. Só que a diferença é que entre os intervalinhos e outro, na quarta, eu fiz com 2 pontos altos. A quinta carreira, eu vou fazer a mesma coisa, a sequência de ponto alto. No final, vou fazer o aumento de 2 pontos altos. Só a diferença é que num espaço eu vou ter somente uma correntinha de separação. A quinta e a sexta vai ser igual. Segue o mesmo trabalho, finaliza a quinta, com aumento aqui no último ponto, sempre uma correntinha de separação. A sexta é a mesma coisa, finaliza um aumento sempre no ponto final e uma correntinha de separação. Então, a quinta e a sexta vai ser igual. A gente fez um aumento aqui na quarta, a quinta e a sexta vai ser igual. Então, eu vou fazer a minha quinta, vou fazer a sexta. Quando eu estiver finalizando a sexta aqui, eu volto com vocês. Pronto, ó, finalizada a sexta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade de pontos que tem aqui é a mesma quantidade das carreiras. Então, aqui, ó, finalizei a sexta. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na terceira, que a gente subiu, ó, e fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, daqui a gente vai pra sétima. Então, a gente faz da mesma forma que a gente fez todas as anteriores. Sobe 3 correntinhas, vai fazendo ponto alto, até chegar lá no final da carreira. Quando chega no final, a gente faz um aumento de 2 pontos altos. Sempre no final vai ter esse aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual vai ser a outra modificação? Ó, como eu comentei com vocês, às vezes fica emborcando. Por isso que eu tive que fazer essas modificações. Por quê? A partir da sétima, que é a sétima, a gente vai fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. E aí vamos continuar o trabalho normalmente. Então, como que ficou? 1, 2, 3 na quarta, a gente fez a separação de 2 correntinhas. Quinta e sexta, uma correntinha somente. E agora a gente tá na sétima. Da sétima até a 10ª carreira, a gente vai ter essa separação de 2 correntinhas. Então, a gente vai finalizar normalmente, fazer normalmente, subir as 3 correntinhas, fazer os pontos altos até chegar aqui no final. E no final, a gente vai fazer um aumento de 2 pontos altos aqui dentro. Então, a gente tá na 7ª carreira. Eu vou fazer a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Então, são 4 carreiras. Com a correntinha de separação com 2. Então, aqui, ó. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Chegou aqui no final, vou fazer o aumento de 2 pontos altos aqui dentro, separados por 2 correntinhas. Por quê? Porque no meu ponto, eu tive que fazer essa adaptação para o trabalho não emborcar. Mas, pro meu ponto, eu tive que adaptar e fazer essas modificações para o trabalho nem ficar grande demais e nem ficar emborcando, ó. 2 correntinhas. Então, a gente vai fazer a 7ª, a 8ª e a 9ª carreira. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras. E quando eu estiver na 10ª, finalizando novamente, eu volto aqui com vocês. Então, vai ser carreiras únicas. Não esquecendo de fazer esses 2 aumentos aqui no final, de 2 pontos altos. Então, você vai seguir com essa mesma sequência. A única diferença é que vai ter as 2 correntinhas de separação. Então, vamos fazer a carreira de vocês. Eu tô na 7ª, vou fazer a 8ª, a 9ª e a 10ª. Dessa forma, o aumento no final, 2 correntinhas de separação. Então, eu fiz trabalho por todo. Quando eu voltar na 10ª, eu volto aqui novamente. Pronto, já chegamos aqui na 10ª carreira. Ó, como eu comentei com vocês, se vocês contarem aqui pra cá é 10. E também a quantidade de pontos que vocês estão fazendo aqui também é 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui também, ó, 3, 6, 9, 10. Então, aqui chegamos na 10ª carreira, como eu tinha comentado com vocês, da 7ª até a 10ª fazer com 2 correntinhas de separação, ó. Então, aqui eu cheguei no final. Vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Ó, em toda a nossa carreira, sempre no final vai ter o aumento de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Conto aqui 1, 2 na terceira, fecho com o ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei. E vocês podem ver que não ficou emborcada a peça, justamente porque eu fiz essa adaptação de 2 correntinhas de separação nas carreiras que eu comentei com vocês anteriormente. E aqui eu já vou tirar a medida para vocês verem quantos centímetros ficou essa minha base, ó. Ficou com 29 centímetros, quase 30 centímetros, ficou com 29 bem aqui.
Por que eu decidi fazer essas modificações e fazer somente com 10 carreiras? Por quê? Se eu fizer com mais carreiras, a peça vai ficar com quase 40 centímetros ou 40 centímetros. E esse não é o tamanho que eu vou fazer dessa peça. Eu vou fazer com 30 ou 33 centímetros, depende da tensão de ponto. Então, se você quiser parar já aqui na 10ª, que nem a minha, ela vai ficar com uns 33 centímetros, como eu comentei com vocês no início do vídeo. E eu faço até a 10ª carreira e vou fazer as demais. Caso o seu ponto for menor ou você esteja trabalhando com a linha menor, vocês podem estar fazendo até 12 carreiras e seguir conforme eu vou explicar logo no próximo take. Então, vocês fazem até a 10ª, igual eu estou fazendo aqui, e continuo como eu vou continuar aqui com vocês. Caso vocês estejam trabalhando com a mesma linha, tenha a mesma tensão de ponto e tenha andado 20 e poucos centímetros, 23, 27, 28, entendeu? Vai depender também do tamanho que você quer o seu suplá, se você quer ele maior ou se você quer menor. Pra mim, já deu um tamanho certo, então eu vou fazer até a 10ª carreira. Caso vocês queiram, pode fazer até a 12ª, que é 12 carreiras com essa mesma sequência. Então, eu vou estar aqui dando início à próxima etapa com vocês. Pronto. Então, daqui, eu vou estar trabalhando a sequência de pontos altos. Caso você queira estar fazendo sequências de pontos altos, você pode estar fazendo, mas eu vou estar fazendo com pontos baixos, porque senão meu trabalho é aí que vai ficar maior mesmo. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo por todos os meus pontos altos de base. Vocês podem estar fazendo com ponto alto, mas aí o trabalho ele vai ficando maior. Então, por isso que eu faço essas adaptações e vocês podem também estar adaptando conforme a tensão de ponto de vocês. Então, ó, fiz ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Cheguei aqui nos aumentos, também fiz ponto baixo em cima de ponto baixo. E eu não vou trabalhar aqui dentro do espaço, porque senão vai ficar muito grande o meu ponto baixo. Ele vai ficar diferente, a altura. A altura ele vai ficar diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui dentro, ó. Aqui dentro, eu não vou trabalhar aqui, não vou pegar aqui o ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui dentro do ponto mesmo. Onde tem um intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar na primeira com um ponto baixo e na segunda, ó, com um ponto baixo. Então, eu não trabalhei dentro do espaço, eu trabalhei em cima do ponto. Agora, eu vou aqui, ó, no próximo ponto alto, ponto baixo. Em cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Não vou fazer aumentos e nem diminuições. Eu vou seguir aqui 10 pontos altos, ó. 10. Aí, aqui dentro, ó, do espaço, onde tá as 2 correntinhas, eu vou entrar aqui dentro da corrente, ó. Faço ponto baixo, entro aqui na segunda, ó, faço outro ponto baixo, tá vendo? Assim, eles vão ficar iguais, ó, vão ficar na mesma altura, porque se eu fizer aqui dentro, eles tendem a ficar menor. Então, vocês podem seguir até o final da sua carreira somente com pontos baixos, ou como eu comentei, com um ponto alto ou meu ponto alto. Vai depender da forma como vocês querem fazer, se o trabalho de vocês precisa dar uma aumentada ou dar uma diminuída. Como eu não quero aumentar, eu vou fazer com ponto baixo, porque ele não vai ficar tão grande o meu trabalho, porque ainda tem as 2 carreiras de acabamento. Então, ó, vou fazer aqui por toda a minha carreira os pontos baixos. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Pronto, finalizei a parte que eu faço os pontos baixos, ó, por toda a carreira. Aqui você já pode estar cortando. E agora vamos estar iniciando com a parte verde para fazer os raminhos e os mesclados. Pronto, a gente vai estar usando, no caso eu vou usar esse da Baby, o verdinho, como eu tinha falado para vocês no início do vídeo, mas vocês podem estar usando o mescladinho da sua preferência. Então, a gente vai iniciar, ó, nesse ponto baixo aqui, que é o final do aumento. Ó. Ou então a gente pode iniciar aqui, ó, no início daqui, onde a gente subiu as 3 correntinhas. Onde vocês iniciar, não tem muita importância, tá bom? Vocês podem iniciar em qualquer canto, o importante é que a contagem esteja certa. Então, introduzir aqui, a gente vai subir 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vai fazer mais 2, 1, 2, 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, mais 2 que são 2 correntinhas para dar a altura do espaço. Ó, introduz no mesmo canto, ó, e faz um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, a gente vai pular 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. 2 correntinhas, introduz a agulha
na linha, no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. Recapitulando aqui com vocês, vou fazer novamente mais um leque aqui pra vocês verem como é que eu faço. Ó, meio ponto alto, novamente um ponto alto, outro ponto alto, mais um meio ponto alto no caso, perdão. Daqui a gente ficou, ó, com todas essas laçadas, 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Agora eu vou passar por todas elas, ó. Vou passar uma laçada por todas elas. Faço uma correntinha, 2. Aqui, onde a gente fez a correntinha de 2, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Uma correntinha. Aqui dentro, a gente vai fazer a mesma sequência. Um meio ponto alto. 2 meios pontos altos. 3. 4. Aqui, a gente vai puxar todos de uma vez. Então, a gente vai seguir essa sequência por toda a carreira. Fiz aqui uma correntinha, aqui dentro eu faço meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos, 4 meios pontos altos. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Pego lá do meu novelo, ó, e puxo todinho por dentro, formando aqui o gomo. 1, 2 correntinhas. Vou aqui no meu espaço e fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e repito tudo de novo. Então, você vai fazer essa sequência por toda a carreira. Fiz uma correntinha, meio ponto alto, 2 meios pontos altos, 3 meios pontos altos, 4. Pego, laço por dentro, ó. 1, 2. Um ponto baixíssimo. Então, vai ficar esse gominho, ó, com 4 correntinhas. As minhas pétalas eu faço dessa forma. Não faço com menos, nem com mais, e nem faço picô. Assim, ele vai ficar igual esse daqui que eu mostrei pra vocês no início. Esse foi o resultado final da nossa peça já finalizada. Essa é uma peça bem rapidinho de fazer. Aqui no meu ateliê eu vendo a unidade desses replás a R$25, já com as tulipinhas, porque ele dá mais um pouquinho de trabalho. Ele ficou, como eu tirei pra vocês as medidas, com 33, 34 centímetros, o comprimento dele, tanto comprimento, tanto altura, então ele fica bem facinho de fazer. As medidas ele ficou com a base de 98 gramas, os raminhos verdes ficaram com 29 gramas, as pétalas com 30 gramas e ele ficou medindo 33 por 33. Então, ele é muito rápido e fácil de você estar confeccionando. Eu vou estar finalizando cada um deles com a minha etiquetinha de acrílico. Eu vou estar tirando somente o papelzinho dela e colocando na meia soplase. Se você gostou, curte, comenta e compartilha aqui. Se você também tem alguma sugestão de vídeo ou se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ter a alegria de responder todos vocês. Muito obrigada por assistir até aqui e um beijão!